E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitor Alexandre e tô aqui hoje para falar sobre a quarta parte da nossa aula de ligações químicas. Gente, hoje nós vamos falar sobre os fatores que influenciam a formação de compostos iônicos. Bom, nós sabemos que quando uma ligação iônica é formada, elétrons de um átomo são transferidos para o outro átomo. E aí a gente pode se lembrar de duas propriedades periódicas. A primeira propriedade periódica é a energia de ionização. Vamos pensar, se a gente precisa tirar um elétron de um átomo, a gente precisa fornecer energia para esse átomo, correto? Para quê? Para quebrar a atração entre o núcleo positivo do átomo e o elétron de carga negativa. Então, o átomo vai absorver essa energia, portanto, é um processo endotérmico, um processo que vai absorver energia. Essa atração vai ser quebrada e o elétron vai ser separado do átomo. E a essa energia, né, que foi absorvida para separar o elétron desse átomo, a gente dá o nome de energia de ionização. E quando um átomo ele recebe um elétron, ele libera energia, ou seja, é um processo exotérmico, um processo que vai estar liberando energia. E a essa energia nós vamos dar o nome de afinidade eletrônica. Só que, gente, essas energias, elas são medidas quando os átomos se encontram no seu estado fundamental, ou seja, isolados, na forma gasosa e eletricamente neutros. Só que, se a gente pensar na formação de um composto iônico, a gente vai ver que as substâncias que o formaram nem sempre vão ter os seus átomos no estado isolado. Na verdade, quase nunca vão ter. Vamos pensar, por exemplo, a formação do fluoreto de lítio, a partir da reação abaixo. O fluoreto de lítio ele é um sal, ou seja, está no estado físico sólido, e ele é formado a partir do lítio na forma sólida e do flúor na forma de moléculas de F2, moléculas de gás flúor. E a gente pode observar que essas substâncias não têm seus átomos no seu estado fundamental. O lítio, por exemplo, já está na forma sólida, então já não pode estar no estado fundamental, porque o estado fundamental, os átomos estão na forma gasosa. O flúor ele já está ligado a outro átomo de flúor, formando a molécula de F2. Então a gente vê que esses átomos, essas substâncias não têm átomos no estado fundamental e quase nenhuma substância no mundo vai ter os seus átomos no estado fundamental para poder formar esse composto. Então, como que a gente pode pensar nessa reação que pensar numa maneira em que os átomos dessas substâncias, em algum momento, eles estejam no seu estado fundamental? Primeira coisa que a gente tem que saber que ter em mente é que qualquer reação química, qualquer reação química que aconteça no universo, qualquer coisa que aconteça no universo, até se um lápis cai no chão, tem uma troca de energia envolvida. Então, tem absorção de energia, tem liberação de energia, e essas trocas de energia que vão, digamos, comandar se uma reação vai ou não acontecer. Então, já adianto para vocês que a reação da formação do fluoreto de lítio é um processo chamado exotérmico, que é um processo que vai estar liberando energia. Então, a gente já tem agora duas informações: a formação do fluoreto de lítio e a troca de energia dessa reação aqui. Em algum momento, essa reação aqui, assim que ela ocorrer, ela vai estar liberando uma quantidade de energia. Então, o que a gente pode pensar? Se a gente analisar as trocas de energia e o resultado final, que é a formação desse sal, a gente pode separar essa reação química em várias etapas distintas e etapas sucessivas, cada etapa com a sua troca de energia. E ao final de tudo, o resultado precisa ser o mesmo, a formação desse composto, e a energia liberada também precisa ser a mesma, seja por quantas etapas a gente separar, seja por 5, por 1000 etapas. A troca de energia final vai ter que ser a mesma. A esse caminho nós vamos dar o nome de ciclo de Born-Haber. Vamos entender melhor. Bom, vamos dividir essa reação em 5 etapas. Cada etapa dessa com as suas respectivas trocas de energia. Vamos lá, a primeira etapa é a passagem do lítio sólido para o lítio gasoso. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente está em busca de fazer com que os átomos, né, na forma que eles estão do lítio sólido e do flúor em moléculas de gás flúor, eles em algum momento se encontrem no seu estado fundamental, né, que é isolados na forma gasosa e eletricamente neutros.
Então vamos lá. A primeira etapa é a passagem do lítio da forma sólida para a forma gasosa. Como a gente vai estar separando os átomos de lítio, né, na forma sólida eles estão mais juntinhos. Para passar para a gasosa, eles precisam estar mais separados. Então a gente precisa fornecer energia. Portanto, é um processo dito endotérmico. O sinal da medida do valor que vai ser medido é positivo. E ele foi medido como sendo 155 kJ. A segunda etapa é a separação dos átomos de flúor da molécula. Então a gente tem uma molécula de F2, a gente precisa separar esses dois átomos uns dos outros, quebrar essa ligação química. Então, novamente, a gente fornece energia. Fornecer energia é um processo endotérmico, portanto, o sinal do valor que foi medido vai ser positivo, e o valor medido foi 79 kJ. A terceira etapa é a formação do íon lítio. Para a gente formar o íon lítio, a gente precisa fornecer energia para remover esse elétron do átomo de lítio. Essa energia recebe o nome de energia de ionização, que a gente já viu. Como é um processo endotérmico, o sinal da medida vai ser positivo, e a medida foi obtida como sendo 520 kJ. A quarta etapa é a formação do íon fluoreto, ou seja, a gente vai precisar adicionar um elétron ao átomo de flúor. Quando nós adicionamos um elétron ao átomo, ele vai liberar energia, portanto é um processo exotérmico. Daí o sinal da medida vai ser negativo. Por quê? Porque o composto formado ele vai ter menos energia do que ele tinha antes. E a medida o valor foi medido como sendo 333 kJ. E a quinta etapa é a formação propriamente dita do fluoreto de lítio, a partir de lítio, do íon lítio e do íon fluoreto. Quando esses íons de cargas opostas eles se juntam, se unem para formar ligação, eles liberam uma quantidade enorme de energia. É um processo exotérmico, porque ocorre liberação, então o sinal vai ser negativo, e a energia liberada foi medida como sendo 1016 kJ. E aí agora a gente precisa analisar a troca global de energia. Para isso a gente precisa somar todas as energias em cada etapa absorvida e liberada, respeitando os seus sinais. Então a gente vê aqui que o 333 e o 1016 permanecem com o sinal negativo. E aí, ao final de tudo, nós vemos que a energia de formação do composto é menos 595 kJ. Como eu havia dito, a formação do fluoreto de lítio é um processo exotérmico, e agora a gente comprovou isso. Então, gente, nós separamos esse processo, essa formação direta, em várias etapas diferentes. Elas obtiveram o mesmo resultado, que é a formação do fluoreto de lítio, e obtiveram essa liberação de energia. Se nós pegássemos essa mesma reação e dividíssemos em 500 etapas diferentes, no final, o composto deveria ser o mesmo, o composto formado, e a energia liberada também deveria ter sido essa, menos 595 kJ. Gente, algo interessante a ressaltar é que, se nós analisarmos a etapa 5, nós veremos que ela é a etapa que tem mais energia, que vai estar liberando mais energia, menos 1016 kJ. Essa energia liberada é chamada de energia da rede cristalina. Por quê? Porque a gente formou o fluoreto de lítio e, conforme eu havia dito na última aula, a formação de um composto iônico é acompanhada também pela formação de uma rede cristalina. Então essa energia é chamada de energia da rede cristalina. E na maioria dos casos, a energia da rede cristalina, que quase sempre é muito alta, ela vai determinar se a reação vai acontecer ou não, se vai haver a formação desse composto ou não. A gente tem que o seguinte, quanto maior a liberação de energia, ou seja, quanto mais negativa for a medida da energia de formação final, mais provável é que aquele composto seja formado. Porque as coisas que acontecem no universo, as reações químicas, o exemplo que eu dei do lápis caindo de cima de uma mesa para o chão, por exemplo, elas são acompanhadas por um decréscimo de energia. Então, quanto maior o decréscimo de energia, mais provável é que aquela reação vá acontecer. Gente, até aqui, obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham entendido o assunto. Estudem bastante, tá? Porque é um assunto muito importante para vocês. Valeu, um grande abraço.